Meus amados, meus queridos irmãos e amigos, graça e paz vos sejam multiplicados da parte de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seu amigo, seu irmão, seu servo, pastor Reinaldo Ribeiro. Mais uma vez, tendo a grata satisfação, a felicidade e o privilégio de, juntamente com os meus irmãos, estarmos analisando mais uma pauta, mais um tema que nos é trazido para o grupo Teólogos da Verdade. Hoje um tema sugerido pelo meu grande amigo, irmão, pastor Nilson Lara, diretamente dos Estados Unidos. O Evangelho de Cristo e dos Apóstolos. O que tem mudado quando comparado o Evangelho de hoje ao Evangelho primitivo? Será que nós necessitamos de uma reforma? E a formação dos impérios protestantes teria algo a ver com a verdadeira, com a genuína visão de Cristo? Irmãos, esse tema de hoje, ele nos propõe uma reflexão muito profunda, muito relevante. Traçar uma análise comparativa entre o evangelho puro, original, com esse da presente geração, é um exercício que pode machucar o ego de muitos. Mas isso não ocorre por acaso. De fato, nós tiramos Cristo do trono e hoje nós temos um evangelho antropocêntrico, triunfalista, mercador e customizável. Tudo para agradar o gosto do freguês. Alguns já me disseram que eu gosto muito de bater em teclas infrutíferas. Dizem que não se mexe em time que está ganhando. E falam isso porque as igrejas estão cheias, os produtos evangélicos geram fortunas, os cantores evangélicos despontam no topo das listas mais executadas, pastores se tornaram celebridades e ser evangélico virou um estilo de vida pós-moderno. Tudo, porém, é questão de perspectiva. O sucesso que eles apontam para a Bíblia é sintoma de ruína. O time, na verdade, está perdendo. A igreja, na verdade, está vazia. E o orgulho pelos métodos rentáveis, na verdade, denota a forma egoísta que fez com que a igreja deixasse de ser pastoreada para ser gerenciada. E se você me der um pouco do seu tempo, eu tentarei me expressar com mais clareza a esse respeito e, quem sabe, lhe fazer entender que talvez todos os anos que você tem passado dentro de uma igreja tenham sido apenas um engodo que poderá lhe conduzir a uma eterna e desagradável surpresa. Se você não despertar para a realidade, claro, enquanto antes. Onde está, irmãos, o âmago do problema? Eu penso que o problema está no sucesso dos métodos. Visões, revelações, técnicas. Novidades surgem na igreja a cada estação. Vários métodos têm sido usados ao longo de cada geração para atrair a atenção dos pecadores, a fim de mostrá-los a verdade e levá-los ao conhecimento do Salvador e ao verdadeiro relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Todos sabem que o homem é uma criatura de hábitos. Ele ama a forma, não gosta que as coisas mudem tão rapidamente e se apega à tradição. Infelizmente, para o homem, Deus não é assim. Se algo nunca foi feito antes, Deus simplesmente não se importa. A sua única preocupação é que seja a forma mais direta e mais sábia de cumprir a sua vontade. Naturalmente, isso levou os filhos de Israel ao pânico. O que será que Deus está fazendo dessa vez? Se havia um grande mar no caminho, não havia problema, ele simplesmente o dividia. Se não havia água, pronto, uma fonte de água potável de uma rocha brotava. Está faltando comida? Surpresa! Choverá pão amanhã pela manhã. Jesus tratava as coisas da mesma maneira, irmãos. Quando os seus discípulos estavam longe da praia, não fazia a menor diferença. Jesus caminhava sobre as águas. Problemas com o tempo? Ele dizia: cala-te, aquieta-te. E assim foi. Portanto, como nós podemos ver na Bíblia, Deus teve muitos problemas com o homem e as suas tradições. Dê só uma olhada nos judeus. Como eles amavam o seu templo, os seus sacrifícios, o seu sabá e tudo mais, menos o seu Deus. E Jesus teve que enfrentar exatamente essa obstinação. Viu só? Ele cura no sábado, como está lá em Lucas 13:14. O tempo todo, Jesus tentou mostrá-los a verdade, usando os mais sábios argumentos, os melhores exemplos, mas eles se escandalizavam dos seus métodos: tocar leprosos, ressuscitar mortos, comer com pecadores, expulsar os cambistas. Eles morriam de medo. A gente pode constatar isso em Mateus 8, de 2 a 3, 9 a 11, João 2,15.
A religião deles era basicamente pacífica, muito solene e quieta. Mas Jesus, esse tal de Jesus, causava um reboliço na cidade pelo menos uma vez por semana. É por isso que eles se sentiam tão incomodados. Ele perturbou a sua bela religião com a verdade, como está em João 8, de 44 a 45. É óbvio que Deus unge pessoas completamente submissas ao seu espírito. Ele também unge os métodos e as ferramentas que nós usamos. Encontros, folhetos, livros, músicas, testemunhos, pregações, etc., quando também os submetemos totalmente a Ele em fidelidade. Mas há um grande perigo, irmãos, quando o homem ele cria uma ferramenta, mesmo que seja para a glória de Deus, e quando o tempo passa, a atenção das pessoas começa a se fixar na ferramenta em si, mais do que na glória de Deus, que é a razão pela qual ela foi originalmente concebida. Veja o exemplo lá de 2 Reis 18:4. O rei Ezequias teve que destruir a serpente de bronze que Moisés fez lá em Números 21:8, que fora usada para cessar a praga da morte entre os israelitas, porque ela havia se tornado um ídolo. Essa é a mesma serpente de bronze à qual Jesus se referiu a respeito de si mesmo lá em João 13:14. Então, o que está errado com o evangelho moderno? Eu vejo alguns aspectos que eu gostaria de apontar juntamente com cada um dos amados. Em primeiro lugar, ele é centrado no indivíduo e não mais em Cristo. Antes de mais nada, esse tipo de evangelho atrai os egoístas, ao invés de honrar a Deus. Ele acaba colocando o pecador no centro do amor e do plano de Deus. Mas a Bíblia coloca Jesus no centro do plano de Deus, não o pecador. Uma das frases mais conhecidas do evangelho moderno é: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas a sóbria verdade bíblica, irmãos, que nós precisamos apresentar de fato ao pecador é: você se tornou um inimigo de Deus e no seu estado atual não há qualquer esperança. Na verdade, o plano de Deus para o pecador, a essa altura da sua vida, é separá-lo para sempre da sua presença no inferno. Por mais que isso soe impopular e não seja atraente, essa é a única realidade acerca de qualquer um que é inimigo de Deus por causa do pecado. Essa é a pregação que ninguém mais quer fazer. Toda a linha de pensamento no evangelismo moderno continua seguindo o seu caminho dessa maneira errônea. O pecado te separou de Deus e do seu maravilhoso plano para a sua vida. Jesus veio e morreu em uma cruz para que você possa experimentar seu plano maravilhoso para a sua vida. Você tem que aceitar Jesus agora para que você não deixe de desfrutar o seu plano maravilhoso para a sua vida. Ou seja, você. Tudo que se fala é para você. Não sinto a menor pena em dizer, irmãos, mas Jesus fez tudo em obediência para a glória do Pai. Veja isso lá em Filipenses 2, de 8 a 12. Naturalmente, aqueles que o amam, que servem, honram, se beneficiam disto, mas isto é apenas uma consideração secundária, não a principal. Eu peço aos amados que leiam Ezequiel 36, de 22 a 32. Se as pessoas só vêm a Jesus para obter uma bênção ou para serem perdoadas, elas vão acabar se decepcionando. Mas se por outro lado elas vêm para dar-lhe suas vidas em honra e em adoração, então verdadeiramente elas terão perdão e alegria, mais até do que poderiam imaginar, como a gente vê lá em 1 Coríntios 2:9. Um outro ponto que eu quero destacar é que esse evangelho moderno, ele é superficial, é barato, ele é oferecido como uma barganha. O atual evangelismo, irmãos, ele reduz as boas obras a uma liquidação do tipo venha e compre o que conseguir. Fazemos de tudo para tirar todos os ossos, tudo que poderia ofender alguém, ou fazer alguém hesitar ou adiar a sua decisão. Mas não foi assim que Jesus fez. Ele nunca diminuiu os requisitos para quem quer que fosse. Para que alguém pudesse ganhar a Cristo, como está lá em Filipenses 3, de 7 a 8, teria que ser completamente sincero, humilde, teria que contar o custo e estar disposto a abandonar tudo, família, propriedades. Quando o jovem rico retirou-se triste porque possuía muitas propriedades, como está lá em Mateus 19, 22, Jesus não correu atrás dele exclamando: Ei, espere um minuto, vamos conversar melhor, a coisa não é tão ruim como parece, talvez eu tenha sido muito duro com você. A grande verdade, irmãos, é que, às vezes,
Nós estamos tão ansiosos para vermos as conversões, e eu coloco essas conversões entre aspas, para então podermos publicar quantos foram salvos na última campanha, nos boletins que vão ser lidos pelos nossos mantenedores, que nós acabamos fazendo qualquer coisa para levar alguém a uma decisão, mesmo que essa pessoa nem sequer tenha tido a chance de realmente tomar uma. O problema é que se for necessário levar essa pessoa à decisão, ela provavelmente vai mudar de ideia mais tarde. Se alguém pode levar uma pessoa na conversa, irmãos, outro pode vir e tirá-la de lá na base da conversa também. Veja 1 Coríntios 1:17. Um outro ponto que eu quero apontar é que hoje a salvação é mostrada como um artigo de troca e não como resultado da obediência pela fé. Nós oferecemos o perdão dos pecados como aquele comerciante estrangeiro. Fazemos qualquer negócio. Aliás, você já deve ter ouvido. Você dá a Jesus o seu pecado e ele te dará a vida eterna em troca. Ninguém na Bíblia jamais pensou que a graça de Deus fosse algo tão vulgar para falar do dom da vida eterna como se fosse um artigo de troca. A salvação é um dom. Nós não podemos conquistar, comprar ou dar qualquer coisa em troca por ela. Como o Espírito Santo deve se sentir ofendido, irmãos, ouvindo tantas pessoas falarem de Jesus dessa maneira. Eu sugiro a leitura de Atos 8, de 18 a 23. Um outro ponto é que esse evangelho moderno produz convertidos egoístas, abençoados, entre aspas, e guiados pelos seus sentimentos. Qualquer um que é levado a crer que se tornou um cristão com esse tipo de pregação raramente vai produzir os verdadeiros frutos de um verdadeiro convertido. Vai continuar egoísta do mesmo jeito, só que agora o seu egoísmo tomará uma forma religiosa. Se ele deseja algo para si, dirá que tem um encargo para algo, ou dirá, esse é o desejo do meu coração, ou então qualquer frase que soe tão religiosa quanto estas. Ele vai orar egoisticamente, desejando bênçãos para si mesmo, e mesmo que ore por outros, geralmente será por razões egoístas. Afinal de contas, quando ele, entre aspas, aceitou o Senhor, falaram do quanto Jesus queria abençoá-lo, o quanto Deus tinha guardado para ele, e como a Bíblia era um talão de cheques cheio de promessas, esperando a hora de ser descontado. Tal pessoa procura sentir-se bem consigo mesma, com a sua família, com o pastor, etc. Seu mundo inteiro se baseia em se sentir abençoado, porque nunca mostraram para ele que ele foi criado para bendizer a Deus e não Deus criado para abençoá-lo. Salmo 149:4, Filipenses 2:13 nos dão comprovação disso. Assim, meus amados, eu finalizo essa minha fala, como nós podemos constatar, afirmando que os convertidos desta geração não são como aqueles mencionados lá no livro de Atos, quando a igreja era nova e o fogo ainda ardia. É só você dar uma olhada lá em Atos 2, de 41 a 47, Atos 4, de 31 a 35. Você vai ver o terno espírito de amor e o poder que prevalecia entre os irmãos naqueles primeiros dias. Eu creio que uma das razões pela qual em cada alma havia temor, como está lá em Atos 2,43, era porque eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, como está no verso 42. Eu creio que Pedro e os outros se esforçaram para transmitir toda a mensagem do Evangelho quando eles pregavam e ensinavam. E é por isso que o Espírito de Deus podia ungir e abençoar os novos convertidos de uma forma tão poderosa. Deus sempre unge a verdade. Veja lá em Isaías 55:11. A pergunta do tema proposta hoje nos questiona sobre a necessidade de uma nova reforma. Sim, irmãos, eu defendo uma grande reforma na igreja cristã nesses últimos dias. Mas não a reforma dos templos suntuosos, não a reforma dos desigrejados que apregou ódio contra a instituição cristã, não a reforma calvinista que reduz o amor de Deus a poucos supostos eleitos, não a reforma do mercado gospel que tornou Jesus um produto a ser consumido. Eu defendo a reforma que nos devolve para a Bíblia, que nos vence por dentro e por fora, que nos humilha ao pó da sinceridade e que nos consolida como servos que amam a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Este é o avivamento e a reforma pelos quais eu tenho orado todos os dias. Um grande abraço, que Deus abençoe tua vida
tua família e o teu ministério, em nome de Jesus. Amém.